A Fórmula 1 como nós conhecemos hoje pode literalmente acabar. E não apenas isso, existe um caos instalado dentro da Liberty Media e mais do que isso, dentro da Federação Internacional do Automobilismo. É isso que a gente vai falar nesse vídeo, então não se esquece, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações. Max Verstappen, como a gente já sabe, é considerado por muitos como o melhor piloto do grid da Fórmula 1 atual. Opinião essa que eu também compartilho. Entretanto, algumas situações mais recentes levaram muitas pessoas a acreditar que, apesar dele realmente ser um dos melhores do grid, muitas pessoas fora do grid estão tentando fazer com que ele não vença mais corridas e, mais do que isso, não conquiste nem mesmo o título mundial de pilotos. Essa polêmica começou principalmente após o GP do México de Fórmula 1, que eu já até toquei nesse assunto aqui nesse canal, onde Max Verstappen sofreu duas punições de 10 segundos que totalizaram 20 segundos ao final da prova e que acabaram fazendo com que o piloto holandês perdesse muito tempo e dessa forma trouxesse Lando Norris para mais perto do título mundial. Após a corrida, Jos Verstappen, que é o pai de Max, chegou a comentar que Johnny Herbert era um dos responsáveis disso tudo. Isso justamente porque o ex-piloto da Fórmula 1, segundo Jos, odiava ele, o que poderia fazer com que as decisões dentro da federação se tornassem um pouco mais parciais. Isso sem contar com a presença naquele GP do México também de Tim Mayer, que é filho de um dos fundadores da própria McLaren, equipe de Lando Norris. Mas agora a questão tá ficando muito mais séria. Mesmo após o GP do Brasil de Fórmula 1, em que Max Verstappen deu um show e praticamente já garantiu o título mundial da Fórmula 1, muitas coisas começaram a acontecer principalmente dentro da FIA. Começando com a renúncia de Niels Wiggett, que era o diretor de provas da Fórmula 1. Uma posição que já é muito comentada há muito tempo e extremamente polêmica, começando com essa polêmica principalmente após o falecimento de Charles Whitney e a substituição dele por Michael Masi. Foi justamente o Masi que gerou toda aquela polêmica lá entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, que de certa forma garantiu sim o título para Max Verstappen naquele ano. Só que a partir dali, a troca de diretores de corrida passou a ser mais frequente e instabilizar cada vez mais a federação. E agora, Niels Wiggett acabou renunciando mais uma vez. Mas tem algo muito importante a ser falado sobre isso, porque segundo ele mesmo, não houve renúncia, ele foi demitido pela FIA. E aí, segundo o Ed Jordan, que é um antigo dono da equipe Jordan da Fórmula 1, aparentemente o Wiggett havia sido demitido por conta da sua conduta no GP de São Paulo de Fórmula 1 na qualificação, onde ele deu uma bandeira vermelha 51 segundos após o acidente de uma das Aston Martin, o que não permitiu com que Max Verstappen finalizasse a sua volta, consequentemente ficando apenas no Q2, o que ajudou demais, beneficiou muito Lando Norris. Segundo Jordan, ele tem certeza que aquilo foi manipulado. A bandeira vermelha foi lançada apenas em um momento que iria prejudicar Verstappen e beneficiar o seu principal rival na Fórmula 1. E justamente por isso, segundo Jordan, Wiggett havia sido demitido. Mas parece que é algo ainda mais profundo. Segundo a BBC, Pablo Bassarri foi outro que também deixou o cargo de diretor de conformidade. Segundo muita gente, ele renunciou, mas outras pessoas de dentro do paddock, principalmente que têm informações ligadas à FIA, disseram que aconteceu a mesma coisa. A FIA demitiu Pablo, e por alguns motivos que são muito complicados e questionáveis, que eu vou contar agora e tem tudo a ver com a estabilidade ou não da maior categoria do automobilismo mundial. Mas antes, queria lembrar mais uma vez, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para todas as notificações, porque eu sei que o conteúdo desse vídeo já vale o seu like com certeza. O atual presidente da FIA, que é Mohammed Ben Sulayem, acabou sendo investigado em 2023 pela tentativa de beneficiar Fernando Alonso em um dos GPs do ano passado, com a justificativa, segundo muitos meios de comunicação, de tentar justamente ajudar um dos patrocinadores de Alonso, que era a Aramco, uma empresa da Arábia Saudita, e o próprio Pablo Bassarri era um dos responsáveis pela investigação do presidente, que acabou sendo inocentado após toda essa investigação,
mas que ainda assim teve a possibilidade de retirar Bassarri, segundo esses muitos meios e esses informantes de dentro da FIA. O que significa apenas uma coisa: a Fórmula 1 continua de certa forma sendo extremamente política. Mas nesse momento a situação pode estar sendo crítica, porque o diretor de corridas não normalmente é substituído com tanta frequência, já que é preciso ter pessoas que não apenas têm um background muito forte, mas que conhecem da categoria e, mais do que isso, pessoas que continuam por muitas corridas. Situação que a gente não encontra na Fórmula 1 atual desde o falecimento de Charles Whitney. E agora, com a saída de Bassarri, isso se torna ainda mais crítico e mais complicado e questionável principalmente. Mas como se isso já não fosse o bastante, a instabilidade chega também na categoria em si e na Liberty Media, que foi acusado de truste dentro dos Estados Unidos e que agora passa por investigações seríssimas, já que ela não permitiu que a Andretti Cadillac entrasse na maior categoria do automobilismo mundial. Agora, a situação não é apenas mais pessoal. Segundo várias fontes, lá no primeiro GP dos Estados Unidos, em Austin, várias equipes estavam sendo investigadas em conjunto com a liderança da Liberty Media. Mas parece que agora no GP de Las Vegas a situação vai se complicar ainda mais e o FBI já está junto com essas equipes tentando entender as investigações, o que pode cair no colo da Liberty Media, que agora perdeu seu CEO. Isso porque Greg Maffei renunciou ao seu cargo de CEO ao fim do seu contrato. As justificativas são muitas, entre elas de que ele gostaria de provar novos ares, tentar novas coisas. Mas muitos dizem que é justamente por conta dessa investigação e que talvez Greg Maffei já sabe que isso não vai dar bom pro lado dele. E pior do que isso, muitos já estão dizendo que a Liberty Media pode estar analisando a possibilidade de acabar vendendo a Fórmula 1 mais uma vez, o que pode gerar mais instabilidade para a principal categoria do automobilismo mundial. Aparentemente, a situação deve ser resolvida neste fim de semana, sendo favorável ou não à Liberty Media. Mas o que você acha? Será mesmo que a Liberty Media vai acabar sendo penalizada por questões de truste? Será que isso realmente é possível? E mais do que isso, será que existe certa parcialidade dentro da FIA? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque é aqui que a gente conversa com a personalidade, com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.